Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Isabel Costa e começamos agora o programa especial do Palco Vida e Arte, Letras e Livros, projeto focado na produção literária cearense e que busca incentivar artistas locais, contribuindo para a concepção de histórias que abordem o Estado. Como novidade, na 5ª edição do projeto, temos a realização do primeiro Prêmio Literário Demócrito Rocha. O certame recebeu dezenas de inscrições em 3 categorias: prosa de ficção, poesia e ensaio social. Os livros vencedores foram anunciados em cerimônia, realizada no dia 12 de novembro. Esse é um projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha, a FDR, e pelas Edições Demócrito Rocha, com apoio cultural da Enel e apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Além dos programas de televisão que realizamos agora, o Palco Vida e Arte, Letras e Livros também contempla uma série de lives, um caderno especial, matérias para o ambiente virtual e outras ações de criação literária. Para dialogar sobre livro, leitura e mercado editorial, vou receber os curadores e autores contemplados no primeiro Prêmio Literário Demócrito Rocha, na categoria Ensaio Social, que teve avaliação realizada pelos professores Fernanda Miller e Alexandre Barbosa. O livro vencedor é Comida de Encanto. A autora é a escritora e jornalista Tamires de Souza. Seja muito bem-vinda, Tamires, e parabéns pela premiação. Quem também participa do programa é a professora e curadora da categoria, Fernanda Miller. Seja muito bem-vinda também. É um prazer ter ambas para essa conversa. E eu gostaria de começar apresentando brevemente vocês. Fernanda é professora da Universidade Federal do Ceará, pós-doutora em Letras e pesquisadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa. Além de atuar na graduação, também é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFC e do curso de especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Língua Estrangeira. Tamires, aqui comigo, nossa vencedora, é escritora, jornalista formada pela Universidade Federal do Cariri e apaixonada por comida desde que se entende por gente. Entrou na literatura para ter uma forma de unir essas duas paixões, a escrita e a cozinha. Tamires, bem-vinda. Mais uma vez, parabéns pela realização que você teve, uma realização pessoal e profissional, Sim. Ser vencedora desse prêmio. Eu começo perguntando para você, formada na Universidade Federal do Cariri, residente naquele território cearense que é muito rico culturalmente, como que as tuas vivências de moradora do Cariri ecoam dentro da obra Comida de Encanto? Obrigada, Isabel. Prazer estar aqui também. E então, o Cariri é esse lugar muito rico, assim, né? Um caldeirão de muita cultura. E é muita cultura popular, muitas manifestações que... Eu não sei se tem em outros cantos, mas que a gente vê que é bem forte lá, seja de reisado, sei lá, dessas coisas assim. E... como é a pergunta mesmo? Como que o Cariri, esse caldeirão que você está citando, esse caldeirão cultural, ele ecoa dentro do teu livro? O que tem do Cariri dentro do livro? E aí, nessa parte da comida, né, tipo, eu fui muito inspirada pela minha família, pelas minhas mães, pela minha mãe, pelas minhas tias. E essa relação que elas têm com a comida, e não só elas, mas eu vejo muito isso nas mulheres do Cariri, talvez nas mulheres do Ceará, do Nordeste, de ter... meio que ser obrigada a ter muita garra, a ser muito lutadora e tal, que também é uma coisa que eu vejo muito no povo do Cariri, do sertão, de às vezes ter que se esforçar mais do que deveria, assim, por estar em um lugar que às vezes não tem muita oportunidade, que às vezes... é muito vulnerável socialmente. Isso mesmo. E aí, acaba que a gente, as pessoas, as mulheres especialmente, nesse caso do livro, tem que tirar de si, desse local social que tá, uma força, né, muito grande e tal. E aí sempre tem essa narrativa de, sei lá, de coitadinha, de ser... E aí eu queria procurar formas de empoderamento dentro disso. Porque a gente já vê muito o Nordeste, Ceará, Cariri, às vezes sendo retratado na mídia, em notícias, em filme, como uma terra de
De desgaste, de secura. Isso, de falta, de vulnerabilidade, dessas coisas assim, de sempre estar na seca, de ser sofrido, muito sofrido. E embora seja sofrido também, mas eu queria dar voz, dar visão a esse outro lado do que você pode fazer com isso, assim, de você ter nisso uma forma de se empoderar, de ter força para fazer uma coisa muito massa, mesmo naquelas condições. E não só ver o povo de lá como um povo que precisa de, sei lá, ajuda de fora, ou de... Um povo que está em eterno sofrimento. Isso, e que precisa de alguém de fora vir para salvar, ou ele precisa sair dali para florescer, digamos assim. Não, a gente pode estar lá nas condições possíveis de estar ali e fazer dali brotar uma coisa que seja muito massa, que possa render frutos, seja para si, como no livro fala muito das mulheres que usam da culinária para sustentar a si mesmas, aos filhos, criar seus filhos, tudo. E também um processo criativo Isso. também. Uhum. Eu vou perguntar para a professora Fernanda, que participa desse programa também, sobre a categoria ensaio social. É um tipo de texto que muitas pessoas não alcançam, e não alcançam por não ser oferecido a elas. Eu queria, Fernanda, por gentileza, que você pudesse explicar para quem nos assiste o que é um ensaio social e em quais locais esse gênero pode e deve circular. Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder falar desse projeto tão bonito, falar do livro da Tamires, estar com vocês novamente, né? Ontem tivemos a grande festa de premiação e foi singular, né? Foi uma coisa muito bonita. Eu sou muito grata por poder participar, estar junto com vocês. Para nós que somos, né, acadêmicas, né, da Tamires, a gente que está no meio da universidade, principalmente das áreas das ciências humanas, né, das humanidades, para a gente acaba sendo muito fácil, assim, definir o que é um ensaio social, porque por mais que nós estudemos, por exemplo, na letras, literatura, ou linguística, ou a parte mesmo didática, toda hora a gente tem contato, né, com esse tipo de texto, porque o gênero social, esse texto, né, o ensaio social, ele é um tipo de gênero, né, um texto, no qual acabam convergindo vários outros tipos de vozes, né? Então ele é literatura, mas ele também é crítica social, ele também é jornalismo, ele é um tipo de texto assim que faz um panorama, né, da sociedade naquele período, né, na qual ele foi escrito e no qual pode convergir muitas vozes e muitos saberes, que não necessariamente acadêmico, né? E isso é muito bom, porque o ensaio social, ele não tem a rigidez, não pretende ter a rigidez de um trabalho acadêmico, né? De um mestrado, de um doutorado, de uma tese, e isso acaba tornando muito um tipo de texto muito acessível ao público, né? Então, tenho certeza que aos futuros leitores aí do texto da Tamires, Comidas de Encanto, todos se encantarão com o texto, porque é um texto muito fácil, muito gostoso de ler, né? Principalmente que fala, né, desse lugar tão bonito, né? Embora eu não seja cearense, sou cearense adotiva, né? Mas é uma região muito importante, né, para o nosso estado, uma região cultural. Então, assim, é fundamental, né, a obra da Tamires e o tipo de texto. Eu acho que aqui no Brasil a gente já teve uma tradição, né? A partir do romantismo a gente tem essa tradição de escritores, né, de pensadores, né, que são jornalistas, mas são médicos, são historiadores, que vão produzir textos para falar sobre a cultura, para falar sobre o Brasil, daquele momento que eles estão vivendo, né? Então a gente pode citar Gilberto Freire, Casagrande Senzala, por exemplo, o próprio Sérgio Buarque de Holanda, né, com Raízes do Brasil. A gente pode falar também de Antônio Cândido, né, que era crítico literário, mas também era sociólogo. Então é muito bom, assim, ter essa oportunidade de pensar o Ceará contemporâneo, né, através aqui das reminiscências aqui da Tamires, e poder mostrar para o público o que o Ceará, né, as inteligências cearenses têm produzido nesse momento. Fernanda,
Na academia, você é professora da Universidade Federal do Ceará, nós temos alunos, alunas que estão dedicados à produção desse tipo de texto do ensaio social. Eu queria muito que você pudesse fazer um panorama para a gente, para que se pudesse entender quem produz ensaio social aqui no Ceará e quais são as vertentes de publicação possíveis. Pelo fato de ser, né, uma professora universitária e de estar também na pós-graduação, alguns trabalhos, naturalmente, eles acabam tendo essa tendência, né? Pelo fato de atuar especificamente num programa de pós-graduação, né, eu atuo em dois, né? Então, CELET, que é de línguas estrangeiras, e tem também pós-graduação em letras, que é literatura. Pelo próprio caráter dos estudos dos alunos, muitos deles acabam tendo essa característica de poderem serem enquadrados quanto crítica, né, ensaio social, porque eles estudam a literatura, mas não estudam só a literatura, né, estudam também história, estudam os costumes, fazem muitas vezes também essa leitura comparada, e isso também não se restringe só aos alunos de letras, né, também história, ciências sociais, jornalismo, psicologia, né, por que não? Então, são muitos saberes, né, que são ativados, que são convergidos aqui no ensaio social, e então a gente tem muitos alunos que se interessam, né, por esse tipo de tema, né, alguns se interessam mais pela escrita criativa, outros, a gente tem também bastante gente produzindo poesia, mas a gente tem também alunos que tem essa crítica social, né, tem essa veia, né, da crítica, né, de pensar a sociedade contemporânea, não só a sociedade cearense, né, mas brasileira como um todo, a partir, né, do que eles estudam, né. É um gênero para muita mobilização de saberes, são saberes múltiplos, multifacetados, que é necessário mobilizar. Aí eu pergunto, Tamires, o teu processo de produção desse livro demandou entrevista, demandou escrita? Qual foi o teu percurso total para poder chegar até a finalização dessa obra e, especialmente, como você escolheu as mulheres que foram entrevistadas, as mulheres que participam desse livro, que são, de certa forma, protagonistas também? Acredito que tenha sido um processo difícil, porque, como você falou anteriormente, o Cariri é um território, é um caldeirão, é um território rico. Você teve dificuldade nessa escolha? Então, o livro em si, ele surgiu como meu trabalho de conclusão de curso do curso de jornalismo na UFCA. Porque eu queria fazer, essa era daquelas que queria fazer vários cursos. Então, tipo, eu queria fazer gastronomia, culinária, mas eu queria fazer jornalismo, eu gostava de escrever. E aí, na conclusão do curso, eu pensei que eu poderia encontrar essa forma de unir essas duas coisas que eu gostava muito. E aí, eu criei o livro nessa forma de livro-reportagem para o trabalho de conclusão de curso. E aí, quando terminei o trabalho, meu professor orientador, Tiago Coutinho, falou muito também para procurar formas de publicação e tal, para aquela coisa de não deixar o seu trabalho ficar restrito só à universidade, que ele pudesse alcançar mais pessoas, mais lugares. E aí, nisso eu fui procurando essas oportunidades de publicação e tal, vendo sempre edital, essas coisas, até que surgiu essa oportunidade, né, do prêmio. E sobre o processo de escrita em si, eu só sabia que eu queria falar disso, assim. E aí, para encontrar as mulheres, uma delas eu já sabia que ia ser assim de cara, porque quando eu falei do tema, várias pessoas que eu encontrava falavam, não, você tem que conhecer Dona Margarida, que é a terceira mulher de quem eu falo, que é a de Barbalha. Uhum. Que aí todo mundo falava sobre ela ser muito enigmática, digamos assim, ser muito extrovertida, ser muito divertida, ser muito... É uma personagem bastante misteriosa ao mesmo tempo. Uhum, sim. E aí ela, por exemplo, como tem lá, ela queria se aposentar assim que desse, então tipo, ela se aposentou super cedo e todo mundo ficava, não, como assim? E ela, não, eu quero isso, eu quero descansar, eu quero ter paz, eu quero ficar em casa fazendo minhas comidas, recebendo o que eu quiser. Então ela é muito maravilhosa, assim, muito pra frente. E aí ela eu já encontrei assim de cara quando dei essa ideia, que muita gente falou sobre ela, entrei em contato com ela e tal. Aí a segunda eu conheci assim mais ou menos de Instagram, porque ela
tem esse projeto que é a Adriana, né? Que é de alimentação saudável e promove aula de yoga. Ela tem um espaço bem legal lá no Crato. Para uma vertente mais pro veganismo, para um outro tipo de alimentação. E aí ela foca nessa alimentação como uma forma de manter a longevidade e a mobilidade do corpo dela, enfim, nessa coisa de cuidar de si. E a última, eu tava andando pelo Mercado Central e aí encontrei essa senhora, assim, muito, muito agradável, muito receptiva, muito gentil. Cercada por panelas. Isso, naquele ambiente. Uma loucura, assim, um calor, e um monte de panela, e um monte de cliente, e bêbado do lado, e coisa derramando. E ela super gentil, super legal, super calma, super... receptiva. Assim, também receptiva. E aí foi assim que eu conheci a Dona Margarida, que é a primeira, né, que é a de Juazeiro. Aí quando encontrei elas... Aí, primeiro, tipo assim, tive uma conversa mais casual, sabendo um pouco sobre a vida delas, tudo. Pra depois saber se elas topavam, né, que eu fosse dar esse mergulho a mais sobre a vida delas. E aí, quando a gente acertou que ia dar certo e tal, aí eu criei, tipo, um formulário, né, com perguntas base que eu ia fazer pra todas elas, pra, pelo menos, ter um norte, assim, pras entrevistas que eu fiz. E aí, todas elas, eu fui, tipo, na casa da Dona Margarida, não, da Dona... Margarida. E da Adriana, que é em Barbalha e Crato. Então você teve essa imersão dentro da cozinha delas mesmo. Provei a comida de todas elas. E aí, fora pra chegar até lá, que era sempre uma aventura, assim, era 3 Topic, um mototáxi, e me perder e tal. Mas tudo isso eu acho que contribuiu muito pra poética que eu tento e passo, né, no livro, porque eu tava muito imersa naquela, tipo, a missão de encontrar elas e de mergulhar na vida delas e tudo. Então, tudo isso eu acho que contribuiu muito pra a escrita ser o que ela foi. E aí, eu fui pra casa dessas duas, aí provei que cheguei lá, fui recebida pela Dona Margarida com um banquete, assim, era um domingo, então tinha galinha caipira e um monte de gente, criança correndo, que tinha eu de convidada, mas tinha várias outras pessoas também. E aí, primeiro a gente come, confraterniza e tal, e depois que tem essa entrevista, que ela vai me apresentar o quintal dela, então, tipo, eu vi a casa inteira dela. Aí ela foi me contando da vida. E isso, assim, foram entrevistas enormes, assim, eu gravei tudo, tem, sei lá, 4 horas de gravação. Então é um processo de mergulho e de apuração na vida dessas pessoas. Sim. E aí, e tanto que eu não fui só uma vez, eu acho que eu visitei ela umas 2, 3 vezes. A Dona Lourdes do mercado, acho que eu fui até o mercado umas 4 vezes encontrar com ela. Ela foi a única que eu não fui na casa dela, porque ela basicamente estava sempre no mercado, então eu encontrava ela lá, que era esse lugar que ela estava mais. E aí... depois dessas entrevistas, aí fui decupar os áudios, né, tipo, ver o que era interessante, tentar transcrever o máximo possível, mas às vezes acho que eu nem consegui transcrever tudo, assim, porque era muito, muito material. E aí, depois disso, fui vendo, tipo, tentando criar, com a ajuda do Tiago também, né, que me orientou, tentando criar... um fio condutor. Isso, um fio condutor, exatamente. E aí, enfim, fiquei viajando, criei mapa, desenhei, até na versão original, assim, que eu fiz do TCC, eu fiz uns desenhos, tínhamos ilustrações que eu tinha feito, tudo. Eu mergulhei, assim, de diversas formas, com diversas linguagens artísticas diferentes, eu diria, para poder chegar nisso tudo, assim, no formato que é o livro. Dessas visitas todas, por todas essas cozinhas diferentes, qual foi o prato que você provou, que você acha que mais te marcou? Eu acho que foi a sobremesa, porque eu sou do doce. Aí foi a sobremesa que eu provei da Dona Margarida, que era... Eu não gosto de goiabada, mas ela fez era tipo um pavê que era de goiabada, com queijo, tipo um Romeu e Julieta, que era divino, assim, sensacional. E Tamires, você falou no começo do programa sobre a presença da tua mãe, das tuas tias e de outras mulheres da tua família que perpassam esse teu interesse pela temática. Como que elas estão postas dentro do livro e como que você enxerga esses saberes que elas passaram para você? Então, eu acho que elas foram, tipo, tanto que eu até falo lá no começo que eu sempre estava muito rodeada por elas. Tipo, eu fui criada não só pela minha mãe, mas tipo, a minha tia morava do lado, a minha outra tia morava no outro quarteirão, então estava tudo muito perto. E eu sempre estava nessa, correndo pela casa delas, brincando, sei lá o quê, e elas sempre estavam na cozinha, mas era uma coisa que eu sequer prestava atenção, assim, como criança, mais jovem. Até que só quando eu fui me interessar por cozinhar foi que eu fui percebendo
essa relação delas com a cozinha ser tão próxima e ser, de fato, uma forma de sobrevivência que elas encontraram para si, uma forma de sustento. E aí, eu acho que surge, elas estão bem presentes nesse sentido da homenagem, assim, de encontrar pessoas que faziam o mesmo que elas para sobreviver e tal. E eu acho que em cada mulher que eu entrevisto, em cada história, meio que tem um pouco de cada uma delas também. Acho que por serem mulheres, cearenses, do Cariri e tal, tudo tem vivências que uma delas tem, que as minhas familiares têm semelhante, tem a forma de ser, tem às vezes a ousadia com a vida, eu diria, a ousadia com as intempéries que aparecem e tal. Eu acho que tudo isso tem muita semelhança e tem muito das minhas familiares também. Até por ter sido um processo de apuração muito diverso. Uma personagem foi uma sugestão, sim, a outra personagem veio através de uma rede social, e a última foi em uma andança. Elas chegaram de formas muito diferentes também. Sim. Eu quero perguntar para Fernanda, que é uma das curadoras dessa categoria, que participa aqui com a gente. Fernanda, um processo de curadoria envolve muita responsabilidade e muita dedicação. O livro da Tamires, O Comida de Encanto, ele vai se deter em um universo extremamente específico, mas a minha pergunta é mais, de certa forma, pessoal, digamos assim. Quando você estava lendo essa obra, ainda no processo de curadoria, você foi despertada para algum sabor da tua infância, para alguma mulher da tua família que também tinha um suporte nesse ambiente cozinha? Muito obrigada, Isabel, pela pergunta. A Tamires estava falando aí da galinhada, da sobremesa, e eu pensando, meu Deus, vou ser obrigada a ir para o Cariri o mais rápido possível para experimentar esses sabores, né? E é muito interessante porque ontem a Tamires, na premiação, ela disse que ela fez, né, uma exortação no sentido que nós valorizemos mais as mulheres que estão do nosso lado, as mulheres que nos nutrem, as mulheres que nos dão vida, né? Porque a cozinha realmente, como ela diz na obra dela, é um espaço ao mesmo tempo tão emancipador, mas também um lugar de confinamento, né? Como se fosse um espaço menor, né? E a obra da Tamires vem, eu acho que diz para todo mundo, né? Assim, não é só para as pessoas que moram no Cariri, não é só para as pessoas que moram aqui no estado do Ceará, porque eu sou, por exemplo, eu sou paulistana, né? Estou aqui há 10 anos, mas a família da minha mãe, né? Que é a família com a qual eu tenho essa ligação mais afetiva, é de Minas. E eu, assim como muitas de nós, né, a Tamires comentou isso ontem, eu acho que isso vai ser um lugar comum para muitos brasileiros, né, brasileiras. A gente acostuma ver nossas mães, nossas tias, sempre em torno da cozinha, sempre compartilhando receitas, né, os saberes, os afetos, né, que nutrem o nosso corpo e a nossa alma. E para mim isso tem uma importância assim, fundamental, porque eu não tenho mais mãe, né? Minha mãe faleceu há 10 anos, também não, assim, todos os meus afetos, as mulheres importantes da minha vida já se foram, mas a partir da cozinha delas, né? A partir do momento que quando eu vou para a cozinha, né? Eu me conecto com as minhas receitas lá de Minas, eu me sinto próxima a elas, porque justamente através da cozinha, através desses saberes, né, saberes orais, saberes práticos, né, porque a gente não tem receita, né, a receita da família. Eu consigo me conectar com elas e eu sou muito grata por ter aprendido a cozinhar, por ter estado lá com elas, porque se eu não soubesse cozinhar, eu não teria essa forma de ligação, né, então assim, agradeço também a Tamires por sublinhar, né, esse aspecto tão importante assim para a vida de todos nós. Valorizar as mulheres que estão do nosso lado, valorizar a nossa cultura, né, a nossa herança que vem dos nossos antepassados, que vem dos nossos avós, que vem dos nossos bisavós, né, porque eles não estão aqui, mas as receitas e os afetos através desses sabores estão. Então isso é muito importante, emocionante, né? Então, é claro, todas as obras que participaram, né, dos finalistas são importantes, né, falam de coisas importantes do Brasil atual, relevantes, mas o livro da Tamires teve esse toquezinho a mais, esse temperinho a mais, com certeza.
E é nesse tempero a mais que foi o vencedor dessa categoria do Prêmio Literário Demócrito Rocha. Professora Fernanda, na universidade nós temos inúmeros estudos multifacetados, mas nós temos também um outro lado da vida que é dos conhecimentos e dos saberes populares. Como a nossa universidade e a academia, ela consegue e ela pode ser uma guardiã desses saberes que muitas vezes estão disseminados entre mestres da cultura, entre pessoas que cozinham, entre pessoas que não estão nesse ambiente acadêmico que é um tanto mais formal? Sim, sim. Muito importante essa pergunta, Isabel, porque eu acho assim, que de uns anos para cá, a gente tem assistido, né, a gente tem vivido uma espécie de revolução nas universidades, isso é muito bom, né, eu acho que principalmente ali desde a expansão, né, dos projetos do Reúne, ou seja, interiorização de campus, proliferação de cursos através também dos institutos federais, das universidades públicas, a gente tem visto que o saber, ele, né, de forma mais estruturada, né, com os campi, com a universidade aberta, com os cursos online, eles têm sido disseminados, mas a universidade também, ela está fazendo esse contramovimento de acolher mais, né, a cultura popular. Eu acho que também isso é uma resposta, porque temos recebido, felizmente, né, alunos oriundos de escola pública, alunos das camadas mais populares, né, porque o nosso lugar realmente é na universidade. Então, a partir do momento que esses alunos chegam na universidade, é natural que eles queiram se ver ali também nos estudos, queiram estudar os autores e outros intelectuais que tenham falado sobre isso, né, anteriormente. Então, pelo menos aqui no curso de letras, os cursos que a gente atua, a gente tem esse projeto, esse movimento, né, de estudar literatura negra, de estudar literatura quilombola, mas também indígena, literatura oral, né, tem alguns estudos, tem alguns grupos que tem um grupo de estudos nesse sentido de estudar memória, tradição oral, né, não só através de textos literários, mas de relatos. Então é muito importante que saber, né, também contar aqui, porque esse espaço da entrevista também é importante, porque a gente consegue também contar para a sociedade o que a gente está fazendo, né, porque às vezes a gente fica tão enclausurado dentro, né, da universidade e as pessoas que não conhecem, que não frequentam os nossos campi, não têm acesso ao que a gente faz. Então a gente não estuda só literatura canônica, ainda bem, né, que todos, a gente sabe, a gente tem plena consciência que aqui todos os saberes são importantes, né? Todos os saberes constituem que somos, né? Não só os acadêmicos. Tamires, a cozinha é um ambiente de muito sabor, como todas nós comentamos aqui, de muitas texturas, de cores, de calor, né? De fogo, de vibração. Como foi para você o processo de transpor tudo isso, esse ambiente que é multicolorido, que é cheio de estímulos, para a escrita? Eu acho que nessa imersão que eu falei, né, que de conhecer a cozinha delas, de estar presente, de certa forma, no dia a dia, tipo, eu vi elas terminando de cozinhar, a Adriana, quando eu cheguei, ela foi cozinhar, então eu ainda ajudei ela e tal. Então foi, acho que nessa imersão de perceber como cada uma, porque acho que cozinha é muito isso, é muito o ambiente de cada um, assim, acho que a minha mãe, por exemplo, não vai mexer na minha cozinha, não vai fazer... Então é como se fosse eu vendo elas, assim, nesse palco delas, nesse lugar onde elas se estabelecem, né, nesse lugar de vida. Uhum. Então, vendo essa dança, esse negócio delas na própria cozinha, cozinhando, mexendo nos seus temperos, tipo, a cozinha da Adriana tem um milhão de temperos, assim, muitos na parede. E aí eu acho que por ter emergido, por ter adentrado nesses ambientes delas, então eu pude sentir de verdade, assim, o que acontece ali naqueles espaços, e por estar nessa imersão, conseguir
passar para o meu texto isso que eu vivenciei, assim, tipo, eu descrevo muito, acho que principalmente a cozinha da Dona Lourdes, porque é tipo no mercado, então é muita loucura, assim, é umas panelas gigantes, é muito calor, e é muita gente passando, é muita coisa acontecendo. Tipo assim, se fosse pra eu cozinhar ali, eu não sei se eu conseguiria, porque você precisa se concentrar na cozinha, mas aí você tem que ser gentil com quem tá passando, e aí acontece alguma coisa, cai alguma coisa, uma briga, sei lá, muita loucura. Então, por estar ali vendo aquilo, então eu acho que tem muito de prestar atenção. Eu acho que o meu trabalho tem muito isso de... Meio que eu tava ali, eu tava perguntando, eu tava me interessando pela vida delas, mas eu tava muito observando tudo que tava acontecendo. Porque já sabia que seria necessário transpor isso para um texto, né? Você já tinha um objetivo. Sim, mas acho que também com isso, claro, mas com o sentido de dar importância realmente para aquelas mulheres. Porque, como eu falei, às vezes é uma coisa, um ofício que a gente tá lá vendo todo mundo fazer aquilo todo dia, nossas mães, nossas tias cozinhar, fazer almoço todo dia, café da manhã, sei lá o quê, e acaba não prestando atenção. A gente só sabe, não, a gente tem que se alimentar e vai lá, vai passar lá, vai ter comida pronta. Mas eu tava, além de querer aprender mais sobre a vida delas para passar isso pro livro, mas eu também queria estar dando essa atenção a elas, que eu acho que às vezes falta para as mulheres que estão cozinhando. Então, eu tava lá como pesquisadora, como jornalista, mas eu também tava lá como uma espectadora. Uma pessoa interessada nesse processo que elas estão vivenciando. Uhum. E qual gênero seria melhor para fazer isso do que o ensaio social, Sim. não é? Aí eu pergunto para Fernanda, nossa curadora, quais autores ou ensaios sociais você poderia indicar para a gente, para uma pessoa que se interessou pelo gênero, que não conhece, alguém que não é do ambiente acadêmico, mas que teve esse despertar, né, assistindo o programa, ouvindo as outras ações do palco Vida e Arte? Você poderia indicar algum ensaio social ou algum autor que trabalha com ensaios sociais que são possíveis para um leigo realizar a leitura? Como eu já tinha citado, né, anteriormente, a nossa tradição brasileira de ensaio social ali no começo do século passado, né, a gente pensar ali Sérgio Buarque de Holanda, né, Gilberto Freire, a gente tem alguns textos ali paradigmáticos que eu acho que a gente pode começar, embora sejam textos assim, relativamente, não são tão simples, né, são densos, mas como também são temas que estão muito caros, assim, na nossa sociedade de hoje, ele acaba se tornando mais inteligível, né? Então, eu indicaria, né, Rosa Grande Senzala e Raízes do Brasil. Ultimamente, a gente tem também a professora da USP, né, Lilian Schwartz, que também tem falado bastante, né, sobre questões de racismo, né, pactos da branquitude. Em 2012 ela também ganhou um prêmio, se não me engano, um prêmio de Jabuti também, então ela vem há alguns anos aí se dedicando, falou também sobre Lima Barreto, então ela vem aí há alguns anos se dedicando a falar, né, do Brasil contemporâneo, então também é uma opção aí, as últimas obras da Lilian Schwartz. Obrigada. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço demais a presença de vocês. Falar sobre literatura é sempre emocionante, é sempre revolucionário. Então, muito obrigada, professora Fernanda. Parabéns pelo processo de curadoria. E muito obrigada, Tamires. Parabéns pela publicação do livro e por ter recebido esse prêmio. O Prêmio Literário Demócrito Rocha, iniciativa integrante do Palco Vida e Arte, Letras e Livros, dá destaque à cultura popular, com o objetivo de evidenciar os gêneros literários da região, como a literatura de cordel, além das narrativas de tradição oral de comunidades indígenas, afro-brasileiras, quilombolas e ciganas. Dessa forma, o Palco Vida e Arte, Letras e Livros traz a literatura como fio condutor de uma série de ações voltadas para celebrar os escritores cearenses ou radicados no Ceará e suas obras.
Esse é um projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha, a FDR, e pelas Edições Demócrito Rocha, com apoio cultural da Enel e apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. As obras foram avaliadas por uma comissão julgadora composta por Regina Ribeiro e Carlos Vasconcelos, na categoria Prosa de Ficção, Maílson Furtado e Dércio Brauna, na categoria Poesia, Fernanda Miller e Alexandre Barbosa, na categoria Ensaio Social. A vencedora na categoria Ensaio Social é Tamires de Souza, que participou dessa conversa. Na categoria Prosa de Ficção, o vencedor é o escritor Lúcio Flávio Gondim, com a obra Açudes. E na categoria Poesia, o vencedor é o escritor Cícero Emerson do Nascimento Cardoso, com o livro Romanceiro Juazeirense em Dupla Jornada. Muito obrigada pela presença e pela participação. Nos encontramos na próxima edição do Palco Vida e Arte. E viva a literatura cearense!